Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Tudo Se Transforma. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa folha aqui, ó, feita de papelão, bem legal. Pode ser feito em diversos tamanhos, isso aqui lembrando que é uma sugestão de trabalho. Vocês podem fazer no formato que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem, dá para fazer uma emendada na outra, fazer um ramo, enfim, de acordo com a criatividade de vocês, tá bom? Então, para fazer esse trabalho nós vamos precisar de um pedacinho de papelão. Então, aqui o desenho da folha, vou cortá-la. O importante de ser um papelão fino é que você consegue cortar até com tesoura. Se for um papelão mais grosso, não tive opção, tive que pegar um papelão mais grosso, era o único que eu tinha. Então você pode fazer marcação nele com estilete. Você pega o papelão, você passa a primeira vez o estilete, toma cuidado para não se machucar, né? Tomar cuidado para não cortar o que está embaixo também. Então aqui já não seria muito aconselhável usar estilete, estou utilizando EVA embaixo. Mas faz a primeira marcação, a segunda marcação, a terceira marcação, e aí você vai aos poucos cortando as camadas do papelão. Com tesoura é difícil, você pode quebrar a tesoura, você pode danificar o dedo aí, você pode se machucar, pode dar uma tendinite, então não é legal ficar forçando. Se você perceber que você está usando uma ferramenta e está forçando a mão para fazer, a médio prazo pode te dar um problema de articulação aí, então não é aconselhável, tá? Pegou um papelão duro, material rígido, a ferramenta tem que ser mais bruta, tá bom? Molde da folha montado, cortadinho. Agora a gente vai fazer os vincos nela, que é para deixar ela côncava, no formato de uma concha, tá? Então eu marco nas pontas dela. Essa marcação aqui, parecendo uma setinha, é a marcação daquilo que eu vou retirar para poder fazer a concavidade, tá? Então vocês vão perceber que é bem interessante esse método. E a gente vai utilizar essa técnica também quando a gente for fazer a tartaruga, né? O casco da tartaruga ele é feito dessa forma também. Então a gente acaba que utiliza algumas técnicas, que essa é a ideia do canal. A ideia do canal não é ensinar vocês a fazerem peças. Eu sugiro, né? Eu estou colocando aí esse verbo sugerir nas postagens, é sugestão de peças, porque a criatividade de vocês que deve falar mais alto. Então eu dou uma ideia e ensino na verdade uma técnica, a técnica de se fazer a cola, a técnica de enrolar o rolinho, e aí o que vocês vão fazer com elas, eu espero ser surpreendido. Vendo? Agora eu vou pegar essas partes e vou uni-las. Para eu unir essas partes, eu preciso dobrá-las no mesmo sentido, ou seja, elas estão assim, né? Eu preciso fazer assim com elas, para a mesma direção. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Dobro para frente, aí para frente de vocês, ó. Quando eu dobro uma e dobro outra, elas se juntam, tá vendo? E faz a concavidade. Só que essa folha ela não pode ficar toda, como que eu posso dizer, um formato de ângulo assim, né? Não pode ficar cubista nesse sentido, né? Então eu vou apertar ela, vou modelar aqui a folha, que na verdade é uma concha também. Essa é a vantagem do papelão ser fino, ó. Eu vou dobrando ela, vou dando para ela curvas, tá vendo? Só que ela já adquiriu um formato já interessante, tá vendo? Ó a curva. O papelão ele dá essa possibilidade pra gente, por isso que eu gosto muito de usar papelão. Agora entra a fita crepe, lembrando que existe uma sociedade antes da fita crepe e uma depois, viu? Uma das maiores invenções do mundo aí é a fita crepe. Então agora eu vou juntar as partes e vou prendê-las. Olha aí que belezinha que fica, tá vendo? Tem já uma concha. Agora entra os rolinhos de revista, eles vão fazer os veios da parte de dentro da folha. Fiz uma marcaçãozinha interna, tá vendo? De caneta. Não sei se está dando para ver, mas enfim, depois no vídeo eu vou ver. Agora entra o rolinho. Esses rolinhos, quando a gente segue aquele padrão de como a gente fez, teoricamente, uma das pontas dele vai ficar maior ou mais grossa do que a outra. Isso propositalmente serve para a gente, caso precise, encaixar um rolinho no outro e fazer um rolinho maior. Tá? Então essa é uma possibilidade também quando a gente faz ele oco e quando a gente utiliza aquela técnica que eu mostrei para vocês. Bom, agora vamos lá. Vamos apertar um pouquinho o rolinho aqui, porque a ideia não é que ele fique tão certinho. E a gente, como a folha está côncava, agora eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar lá da pontinha da folha e vou prender uma fitinha nele. Mais uma vez a câmera acelerada aqui seria uma ótima ideia, né?
Eu vou tentar cortar o vídeo na hora de editar. Bom. Tá vendo? Coloquei já o primeiro rolinho. Agora, para colocar o outro, se eu colocar ele logo pela sua pontinha, vai ficar um lado mais fino aqui, que é a ponta do rolinho, e o lado mais grosso vai para as pontas, o que não é interessante. Esteticamente falando, ele começa grosso aqui e vem afinando aqui. Então, ideia, vai pegar um pedacinho de fita, vai colocar no centro do rolinho, onde é a parte mais grossa dele, vai girar e vai pegar a tesoura e vai cortar no meio dessa fita, tá? Vai colocar bem no meio da fitinha e vai cortar. Por que a fitinha? A fitinha impede que ele se desmonte, uma vez que a fita que mantém ele unido não fica centralizada. Ela fica numa das pontas. Se a fita está aqui e eu corto ele no meio, essa parte eu aproveito, essa aqui ela se desenrola. Então a gente vai aproveitar agora e vai utilizar as partes mais grossas, tá? Para poder sair da ponta. Então agora vem aqui, ó. Se você intencionalmente vai pendurar essa folha, é legal você já aproveitar isso já. Tá vendo? Eu tenho um rolinho aqui que ele é mais resistente, então o que eu faço? Eu dobro ele em volta do dedo mesmo, ó. Tá vendo? Faço um ganchinho, ó. Esse ganchinho já vai ser o pendurador dela já. Então já acabo, prendo com uma fitinha aqui, ó. Faço um ganchinho, tá vendo? E aí, vou deixar mais resistente esse cabinho aqui. E agora eu venho aqui, eu posso até descartar isso aqui que tá passando, ó. Aqui na página. Vou descartar isso aqui que tá passando. E vou acrescentar esse daqui agora. Vou dar uma torcidinha nele aqui. Importante colocar ele de ladinho, né? A folha tá assim, colocar ele assim, ó. Tá? Se você colocar ele assim, você vai ter que pendurar a folha de lado na parede. Aí não dá também, né? Teria que colocar ela assim. Então, o ideal é ficar assim, para não ter que torcer depois que tiver pintado e correr o risco aí de você danificar a peça. Já faz isso já. Dá torcida no bicho aí. Prende com a fita, eu vou fazer um cabinho um pouquinho maior, tá? Já prende com a fita já. Vou tentar fazer de costa para vocês, para melhorar aí a visão de quem está assistindo. Então tá aqui, tá montado a nossa folhinha. Bom, antes da gente começar o empapelamento, pessoal, gostaria de dar uma dica muito interessante para vocês quando vocês forem usar o saquinho de papel, tá? Não abra ele, simplesmente para a gente aproveitar o máximo de papel possível, né? Já que a ideia do canal é a reutilização, a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder aproveitar melhor ele. Vai tirar o fundo do saquinho, ó. Tá. Depois que a gente tira o fundo do saquinho, tem uma parte mais alta dele aqui, que deixa bem evidente onde é a emenda dele, né? Não sei se dá para ver aí. É nessa emenda que eu vou abri-lo, tá? Então eu vou abrir, vou tirar essa parte aqui, vou rasgar. Essa parte da emenda aqui é a parte que eu vou tirar. Então a única parte que eu não vou aproveitar é a emenda do saquinho e o fundo. E aí eu vou transformar ele, após a extração dessas duas partes, numa folha que vai ter duas marcações que vão me ajudar a direcionar meu trabalho de reaproveitar. Vou tirar aqui e vou tirar aqui também. A gente vai dividir ele em 3 partes. Se eu seguir aquela marcação, serão duas do mesmo tamanho, né, da mesma largura, e uma mais fina. Isso aí não tem problema nenhum. Vou colocar uma sobre a outra e vou rasgar o meio mais uma vez de forma vertical. Tá? Então tem isso aqui, ó. Tá vendo? Tiras. Essas tiras depois eu vou rasgá-la depois em 3. Eu medi mais ou menos aqui numa ferramenta chamada olhômetro, tá? E vou rasgar aqui e aqui. E eu tenho aqui
uma porção de papel para aproveitar ao máximo. Essa daqui serão tiras mais finas, então até para eu me organizar eu corto elas separadas das outras e deixo aqui. Bom, Robson, posso ao invés de rasgar usar tesoura e cortar? Pode, não tem problema algum. Esse papel aqui ele é de baixa gramatura, ele é fininho, então quase não vai aparecer degrau quando você empapelar se você utilizar tesoura. Mas caso você use um papel mais grosso, geralmente quando a gente usa tesoura, ela tem a capacidade de mascar, de apertar e fazer degrau onde a gente corta, né? Então quando você vai fazer, dependendo do trabalho que você vai fazer, que você não quer que os níveis do papel apareçam, que fique totalmente lisinho, não seria legal cortar, é legal rasgar. O que acontece? Qual é o fenômeno natural que acontece quando você rasga? Você desfibra o papel, então ele fica cheio de fibrinhas assim, e essa parte das extremidades fica bem fininha. Então quando você faz o empapelamento, adere ele a uma outra superfície ou até mesmo a uma outra camada que já está posta ali naquele lugar, acaba que aquilo quase que some, aquela emenda quase desaparece. Então fica a dica para vocês, ajuda muito na qualidade do trabalho, na estética do trabalho, se o papel for de alta gramatura, se você rasgar ao invés de cortar com a tesoura, tá bom? Bora lá, mais uma dica para vocês quando utilizar o papel de pão ou o jornal, que são papéis maleáveis, fáceis de trabalhar. Eu mostrei para vocês no vídeo de empapelamento que a gente passa papel nos dois lados, né? Então espalho bem aqui o papel, viro ele, espalho de novo, venho e aplico sobre a peça. Só que eu vou precisar de várias camadas, pelo menos de 2 a 3 camadas nessa folha para camuflar todos esses veios. Se eu empapelar ela toda com uma camada e depois vir colocando a segunda camada e a terceira camada, eu vou terminar isso amanhã. Então como que eu faço? Depois que eu empapelei a primeira folhinha de papel, que eu passei a cola na primeira folhinha de papel, tá aqui coladinha na minha mão, eu utilizo o próprio dedo molhado de cola, só bato em cima, feito um pega-mosca, ó, tá vendo? Ele já vai grudar. Eu aplico em cima dessa que já tá aqui, já faço a segunda camada aqui na mão e já passo cola nela. E já faço pela terceira vez também, ó. Aplico a terceira camada e eu já tenho aqui 3 camadas de papel de uma vez. Mesmo sendo 3 camadas de papel, ela continua maleável, flexível, ao invés de um papel mais grosso. O papel mais grosso, ele não vai fazer as curvas que vocês precisam. Esse daqui, mesmo em 3 camadas, ele, por ter uma gramatura fininha, ele consegue fazer as curvinhas. Então a gente vai lá, ó, depois disso, coloca aqui na folhinha, tá vendo? Espalha com o dedinho, aí é a hora de fazer aquela massagem. A massagem vai respeitar os veios da folha. Bom, aqui é a peça empapelada. Como eu falei pra vocês, já aparece já os veios já, né? Olha como fica legal. Vou colocar aqui a amarela. Pincel mesmo, não vai muita tinta. Se precisar depois eu acrescento mais. Coloquei um pouco de tinta amarela, agora dou uma mergulhada sem misturar. Aqui dá uma mexida. Botei um tom de verde aqui, independente de qual seja, que vai me ajudar. Tá? Então, ó, tá vendo? Consegui aqui um tom de verde. Dá pra ver, não sei se dá pra ver aí. É esse que eu vou usar. O legal de você usar 2 tons de tinta é que depois você pode fazer aqui uma decoração também, um acabamento na própria tinta também. Tá vendo? Vou mostrar já pra vocês. Bom, aqui já fiz a pintura. A parte grossa da folha já foi pintada. Agora eu utilizo aqui um pouquinho de azul. Só uma pontinha só no pincel. Venho trabalhando em cima dos veios dela. Tá? Mais uma ideia pro canal. Se você gostou, bora colocar em prática. Bora fazer? Vamos decorar a casa, vamos melhorar um pouquinho a harmonia da nossa casa nesse período de quarentena aí. Essa é a ideia da construção desse canal, tá bom? Ajudar vocês que estão em casa aí a passar por esse período de uma forma muito mais tranquila e sadia mentalmente. Grande abraço, até o próximo vídeo.